Então, vamos lá. Eu queria começar agradecendo o convite, né, que me foi feito, e agradecer especialmente a Sandra e aos diferentes grupos, pessoas, a todo mundo engajado no projeto, né, do qual vem esse convite, para eu estar aqui hoje com vocês. Né? Quando recebi o convite, eu fiquei surpresa e encantada em saber que os leitores do livro A Menor das Ecologias se encontram também num programa de artes visuais. Surpresa, porque são surpreendentes sempre os caminhos que um livro faz até encontrar seus leitores e leitoras. Encantada porque esses caminhos, volta e meia, me trazem até essa universidade, ainda que online, né? Que desde sempre tem sido muito receptiva ao meu trabalho. Bom, ali na apresentaçãozinha, né, eu me propus a explorar uma ideia de casa, oikos, né? É o eco de ecologia, problematizando a série enlouquecida de ideias que a casa arrasta. E fazer isso em proveito de uma perspectiva estética, no sentido das modificações das condições comuns da nossa percepção e afetividade, de uma perspectiva ética, pois o regramento da nossa experiência perceptiva e afetiva é criado no encontro com aquilo que, na experiência, nos interpela e perturba, e, finalmente, numa perspectiva política, pois ao nos incitar a perceber e sentir diferentemente, exige que a gente enfrente tudo aquilo que em nós impede de fazer corpo com tais modificações. Bom, decidi, então, apresentar aqui, correndo todos os riscos, um pequeno esboço. Ou seja, apresentar o processo, nem sempre regular, nem sempre brilhante ou isento de falhas, no qual esse convite me engajou. Um esboço são aquelas algumas linhas que são, antes de qualquer coisa, exploratórias, que não pretendem chegar a algum lugar, mas nos dão notícias daquilo com que cruzamos à medida que fabulamos a criação de um lugar. Começo, então, com algo simples. Uma casa, uma ideia de casa. E me recordo do compositor Silvio Ferraz, dizendo que uma casa abriga, mas também obriga, porque se ela pode nos proteger, também pode nos aprisionar. Desde a antiguidade, a casa é a casa da família, unidade administrativa cujo circo ampliado é a cidade. Assim, a regra da casa, a ordem doméstica, foi se tornando lei, mas também uma ordem imperial. Aqui, tudo se passa segundo a circulação e a distribuição de coisas, sejam elas bens ou pessoas, de modo a assegurar a ordem, a conservar a ordem. Uma ideia de casa envolve, portanto, uma ideia de ordem. Envolve também uma ideia de administração de relações e coisas. Arrume essa bagunça, tire os sapatos do meio do caminho, guarde suas roupas. Junte seus brinquedos, lugar de prato é na cozinha. Alguém manda, alguém obedece. Sala não é lugar de brincar, criança não tem querer, lugar de mulher é... A casa e os imperativos da ordem e a recusa das misturas. Um lugar para cada coisa, um lugar para cada um. Como vocês veem, uma ideia de casa sempre arrasta consigo, de fato, uma série enlouquecida de ideias cuja procedência nós ignoramos. Assim é que a casa, oikos, compreendida como família doméstica, foi utilizada por Aristóteles para demonstrar o caráter natural da polis, família ampliada, que se forma agrupando aldeias que, por sua vez, reúnem núcleos familiares. O oikos passa a se apresentar, então, como comunidade natural, cujo significado remonta à prática das refeições comuns em Esparta, lá no século VII, século VI, antes de Cristo. Nela, o corpo de soldados cidadãos, definidos como semelhantes, partilham um aspecto comunitário da vida social que impõe a todos um mesmo regime de austeridade, de reserva,
de moderação, regime que codifica até a maneira como as casas devem ser construídas, praticando mensalmente a refeição comum, de modo a aproximá-los uns dos outros, unindo-os como membros de uma só família. Dessa maneira, Aristóteles aproxima o oikos da polis com o intuito de melhor afirmar entre os cidadãos o sentimento de que eles são, de alguma maneira, irmãos, tornando a cidade mais obediente ao direito e mais dócil no sentido da semelhança. E quanto mais assemelhados se produzem de um lado, mais evidente é o inimigo à vista de todos. Isso é a diferença. É ainda com essa ideia de casa que nós seguimos nos havendo. É com ela que se investe os invólucros de concreto, de tijolo ou madeira, as grandes volumetrias da cidade, que chamamos casa e também cidade. É a essa ideia que reenviamos a palavra casa. Há nela o pai, patriarca, Deus ou o Estado, e os filhos, todos assemelhados como irmãos. Há distribuições segundo uma certa ordem que assegura a verticalidade que é a estrutura. As relações sempre subordinadas a algo, determinadas por algo, em que os pequenos planejamentos confundem-se com a planificação da existência e com a planificação total da Terra, apanhando tudo pela fixação. Fixação de metas, de objetivos, de caminhos, de ações calculáveis, em nome de um futuro que, evidentemente, se dará a ler nos planos. De modo que não há ecologia sem economia, não há administração de relações sem administração das coisas, dos corpos. Em se tratando de um discurso da casa, é preciso enfrentar a domesticidade estéril e esterilizante que nos torna de saída conservadores, afeitos às hierarquias, às conciliações conformistas e reativas, marcados por transições que visam domesticar toda forma de antagonismo e sublevação. Essa espécie de platitude melancólica pauta-se num movimento homogeneizante e unificador de conquista e expansão, que mal esconde a pactuação da ecologia com o Império Britânico no empenho em justificar a política do apartheid na África do Sul. Se a segurança e a ordem são, então, a medida da salvação, o inimigo, seja ele qual for, é sua desmedida. Pois o inimigo é qualquer modo de existência que faça escapar a casa, a unidade redundante da reprodução sistêmica, que a faça diferenciar-se de si mesma, interpelando-a ética e politicamente desde o outro, o desconhecido. Essa é a razão pela qual podemos dizer que da casa percebemos apenas o que estamos interessados em perceber, ou antes, o que temos interesse em perceber em razão de nossos interesses econômicos, de nossas crenças, de nossas exigências psicológicas. Só percebemos, portanto, ordinariamente, um clichê de casa, um clichê incessantemente replicado até recobrir a terra, a casa de todos, sobre a qual supõe-se decidir algo. Se sabemos o que nos impede de perceber, não sabemos o que não percebemos. Vemos sobre a mesa os sapatos, as roupas espalhadas, os brinquedos aqui e ali, o prato em algum lugar inusitado, mas não percebemos que aquilo é algo, pois o que vemos são apenas coisas fora de lugar, a que chamamos bagunça, a inimiga da ordem. Sequer nos demoramos ali para compreender que tudo aquilo só é bagunça do ponto de vista exterior e superior de uma ordem que se impõe sobre nós e nos produz, como se os lugares das coisas e sua função estivessem dados de antemão, como se as coisas existissem em nome e em função dessa ordem, cujo imperativo estamos ali a cumprir e a fazer cumprir. Na pequena história que conto, sequer temos a mãe tranquila e distraída com a qual nos brinda Surriot, que tranquila e distraidamente desfaz um arranjo cuidadoso de objetos que a criança lhe apresenta. Mas em ambas as histórias interessa aquilo que não vemos, aquilo que sequer percebemos. Que isso que chamamos de casa é um processo dinâmico, que as coisas são investidas de relações e só existem pela relação criada entre elas, e que essas relações expressam, antes de tudo,
um modo de existir, e que um modo de existir é inseparável de um modo de habitar. O que não percebemos é propriamente o ponto de vista daquele ou daquela que colocou isso ou aquilo de um certo modo, um isso ou aquilo que expressa justamente um ponto de vista que perfaz o mundo que ela ou ele habita e percorre. Eis ali a vivacidade das coisas, a alma de um momento. O que não vemos é a pluralidade de mundos e de existências, cada um com sua própria abóbada celeste, onde se movem o sol e a lua e as estrelas, mundos que não estão encerrados neles mesmos e cuja vivacidade tende a todo momento a desfazer uma ideia de casa, seus ordenamentos e separações. O que faz de uma casa é justamente a vivacidade e a animação que circula de uma coisa a outra. É preciso que possamos perceber, como nos diz Emmanuel Cote, que estamos onde damos vidas às coisas e as coisas dão vida a nós. Esgotar uma ideia de casa. É isso que seria de nós exigido. E esgotar uma ideia de casa é compreender que a casa e a cidade são irredutíveis à ordem como Aristóteles a pensou e como certa ecologia as tomou, verticalizada nas relações e nas funções, um lugar para cada coisa e cada um. Ordem a ser conservada, um mando a ser obedecido, um lugar de assemelhados. São antes o encontro de tudo aquilo que é portador de vida e que possibilita afirmar e dar sustentação à vida. Todas essas existências que se expressam e se conectam de modos diversos têm o mesmo direito de permanecer existindo tal qual deram para si aquela existência, pois o modo como cada uma delas existe, na medida em que em sua existência torna a vida mais alargada, mais potente, é absolutamente necessário. Por isso, a gente pode dizer que há tantas e diversas casas quanto corpos, quantos modos pelos quais as portas e janelas se comunicam com aquilo que delas difere, compondo com os elementos que encontram e selecionam mundos que variam. E em cada mundo há algo de um outro, pois se na borboleta noturna não houvesse alguma coisa de morcego, sua vida pouco duraria. Assim como se em nós não houvesse algo de mineral, de animal, de vegetal, de inumano, também nós pouco duraríamos. Da casa é preciso reter apenas seu teor de habitação, que varia na passagem de um mundo ao outro, sem nunca os tornar idênticos. A questão é sempre, e a arte não nos deixa esquecer, do começo que nos damos. Começar pelo desconhecido ou começar pelo que já está dado à percepção. Ver o que está dado e ver o que ultrapassa o dado, o que nele se agita. Não paramos, então, de perseguir, de seguir, engendrando mundos no mundo. E esse movimento se encontra com aquele a que se denomina revolta ou rebelião. Nele e por ele produzimos nossas alianças. Nele e por ele produzimos nossas alianças. Digamos, então, que existam casas que elas perdem fechos e ganham buracos, e que há também uma zona de penumbra densa na qual estão imersas, que não é composta de fatos e entidades classificáveis. Uma zona que perfaz o incalculável das casas, em que o vagido de um animal já não se distingue de uma criança ou do som de uma árvore que se inclina, em que os mundos que somos entre animal, vegetal e mineral, com nossas abóbodas celestes, nossos sóis e nossas luas, não existem sobre a Terra, existem com ela e com ela decidem. Nesta Terra, para esta Terra, já é tempo. Agora o vídeo. Escuta. Leva aos poucos suas mãos em concha sobre os olhos. Deixe os olhos entreabertos.
olha e você vê o escuro. Não vamos nos antecipar. Não sabemos ainda para onde estamos indo. Estamos apenas começando a levar a sério esse trabalho, considerando a possibilidade de nos tornarmos invisíveis. Inicialmente é isso, né? Porque eu acho que esse trabalho é o que melhor se conecta com aquilo que eu digo ao final, né? Há uma zona de penumbra, né? E a gente precisa poder se abrir a ela, escutar, perceber. Há uma série limitada de possibilidades, né? Então, pensar a casa desde, vamos dizer, aquilo que não é o calculável dela, que é o incalculável dela, é entrar em relação com essa zona de penumbra, em que a gente já não classifica as coisas. Não vai fazer nada, tá falando? Agora, vamos lá, então. Né? A tentativa aqui com esse texto foi de trazer justamente, vamos dizer, as duas séries, né? Não opor uma casa à outra, mas mostrar que essas, vamos dizer, essas linhas, né, existem na casa. É aquilo que nós tomamos, né, e viemos tomando, não só como o oikos da ecologia, né, mas está todo presente na discursividade da ecologia, e que constitui também um modo de pensar, de perceber, né, e de sentir isso, que nós denominamos casa, e de atribuir uma casa para todos. É importante saber que casa é essa que a gente atribui a todos, como casa de todos e para todos. Né? Como se a gente não tivesse acesso, e não temos efetivamente, a procedência dessa ideia de casa e a tudo que ela arrasta com ela. E que, na realidade, vem sustentando, né, a nossa experiência doméstica no que ela tem de pior, não no que ela tem de potente, mas no que ela tem de impotente. Vem sustentando um regime, né, e vem dando sustentação ao próprio patriarcado. A ecologia, né, tal como ela se coloca como a ciência da casa, das relações entre os seres, né, ela está muito mais ocupada em assegurar os lugares de cada um em uma certa ordem, que é uma ordem que ultrapassa a própria ordem do chamado mundo natural, né? Mas é a ordem de um certo mundo criado pelos homens, que se sobrepõe a isso que nós chamamos de mundo natural, e que naturaliza, né, experiências de violência, que são chamadas violências domésticas, e naturaliza relações que são marcadamente violentas, né? E mesmo as mais discretas, né? Então, há um convite, e acho que é esse o convite do meu livro, né, na época em que ele foi lançado, e na minha pesquisa que deu origem a ele, que era de pensar, né, uma outra ecologia, aquela que eu chamei de a menor das ecologias, e que, por ser a menor das ecologias, não uma ecologia menor, mas a menor das ecologias, não chegasse a constituir propriamente uma imagem de casa, mas que tivesse a força, né, de abrir esta imagem de casa que nós temos, ou essa ideia de casa, né, de abrir ela para aquilo que nela é o incalculável dela. É possível de outra maneira, é possível viver de outra maneira, né? É possível dar outro sentido para as relações que nós estabelecemos entre aquilo que não somos nós e nós, né? Então, esse foi, vamos dizer, né, um pequeno esboço que eu fiz, que foi construído um pouco recolhendo uma coisa aqui, outra ali, do meu próprio material e de reflexões outras, né, para tentar trazer para vocês, né, algo que diz respeito à nossa experiência perceptiva, algo que diz respeito à experiência da nossa sensibilidade.
porque aonde é preciso agir é exatamente sobre um certo regime perceptível e sensível, né, que nos faz ver certas coisas e não ver outras. Então, espero que tenha sido proveitoso o texto, e estou aqui, né, para vocês, né, para uma conversa com vocês. Ana, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho tentado elaborar a partir da minha própria experiência na casa e problematizando exatamente a minha vivência e a maneira com que eu tento reinventar a minha casa, né? E nós estamos passando por um momento onde nós estamos vivendo uma clausura, né? A gente tem vivido muito mais a casa, algumas pessoas vivido muito mais a casa do que gostaria ou esperava, e outras puderam, de algum modo, estender e dar um passo para dentro da casa, né? E olhar Aham. para essa penumbra, mesmo que não reconhecendo essa penumbra como alguma coisa, algum lugar ou uma matéria da qual a gente pudesse ativar na casa Aham. a nossa possibilidade de reinventar o nosso sentido da casa. Então, olhando um pouco para as possibilidades de linguagens, né, que a gente estuda aqui no curso, por exemplo, né, você acha que a casa ela é o lugar, o grande lugar da criação da nossa existência, né? E esse lugar agora, ele é diferente, ele pode ser o, o, um lugar de origem de uma outra relação com o mundo, na medida em que na casa a gente pode experimentar com uma certa segurança, né, a nossa própria diferença em relação ao outro, né? E testar esses modelos aos quais muitas vezes nós estamos sendo amarrados e modelos novos em que a gente experimenta. Alguma coisa nesse sentido, em que esse lugar de experiência, ele tem mudado nesse tempo que a gente vive? Então, eu fico pensando assim, né, que é difícil afirmar, sim, que ele tem mudado, né? Mas o que é possível dizer é que, sim, ele precisa mudar. Ele precisa mudar, né? Precisa mudar, assim, de saída é mudar essa ideia de casa que a gente tem, que essa é mais difícil, né? Porque nós entendemos a casa como essa caixa onde a gente está, todo mundo está dentro de uma caixa, né? Uma caixa que tem alguns buracos, são as janelas e as portas, né? Não importa do que é feita a caixa, não importa onde a caixa esteja localizada, sabe? Mas há também casas, né? E talvez, assim, isso não seja tão simples, né, de ser aprendido, tá? Mas vamos lá. Há casas que não têm portas e nem janelas. Há casas que estão abertas ao tempo, né? A profusão de moradores de rua diz isso para a gente. Há casas que não têm portas nem janelas, né? A questão não é nós abrimos mão das portas e janelas ou da caixa, né? A questão talvez seja entender como que aqueles que não estão dentro de uma caixa, né, engendram uma casa. Por onde passa esse engendramento? Né? Ele passaria necessariamente pelas coisas. E eu vou chamar de coisas, vou pegar aqui o sentido do Tim Ingold, tá certo? Coisas envolvem pessoas, coisas envolvem objetos. A casa se constitui nesses arranjos, arranjos entre objetos e pessoas, em que não se distingue propriamente, né, objetos como coisas inanimadas, as coisas inanimadas, e pessoas como coisas animadas. Por que que não? Aí nós voltamos para algumas das casas onde há crianças, né, onde as crianças falam com carrinhos, com blocos, com bonecas que respondem para elas.
elas animam as coisas, né? Elas imprimem nas coisas vida, e as coisas devolvem a elas vida. Veja que isso já está completamente fora, né, de um regime de casa a lá Aristóteles, né? Não interessa, e por isso eu trago a criança, porque para a criança pouco interessa a classificação dessas coisas. Assim, essa aqui é de carne e osso, essa não é, essa fala, essa não fala, essa é inteligente, isso não interessa. Interessa que elas se conectam com algo na coisa, e esse algo na coisa é a vida da coisa. E esta coisa é um boneco, uma boneca, ou esta coisa é uma pessoa. E são essas as conexões que interessam. Nesse lugar, né, vamos dizer, onde opera, né, onde incide, os regimes perceptivos incidem, é aí. Então, é necessário, é absolutamente necessário, possível, sem dúvida que é, fácil, nem um pouco. Porque o próprio funcionamento, né, do mundo vai na contramão dessa abertura. Né? Então, como fazer isso dentro dessas caixas, começando a perceber as coisas, que são as coisas que fazem daquilo uma casa. Quais coisas? Aquelas que dão vida a nós, e aquelas para as quais nós damos vida. Então, incessantemente, dentro dessa caixa, né, mundos vão sendo engendrados. Os movimentos das diferentes coisas e pessoas, né, desenha e redesenha os territórios mesmo, né, em que elas existem. Não são os mesmos. Então, quando há um ordenamento vindo de fora, de cima, né, e que a explicação para ele sempre foi assim. É assim que é a hora em que a gente tem que parar para pensar. Por que certas coisas ocupam certos lugares? Qual a razão para isso? Por que quando algumas saem desses lugares, a gente fica tão irritado? Quando mundos atravessam outros mundos e a gente se impacienta. Quando a ruidosidade, né, produzida pelo atabaque do meu vizinho logo ao lado, invade, né, essa pequena caixa bem vedada, com portas e janelas fechadas aonde eu estou, né, pode significar uma irritabilidade, de repente. Que o mundo dele penetre o meu desse modo. Porque muitos de nós estão experimentando exatamente isso. Os muitos que estão ali encerrados nas suas caixas, em que, de repente, a obra do vizinho de cima, de baixo, do lado, invade, né, o nosso mundo e desorganiza ele. E a gente luta fortemente para preservar o nosso mundo tal como ele era. Quando, se a gente olhar bem, tudo está mudando. Para além, né, dos sons que nos invadem, para além até dos aromas que nos invadem, se a gente nunca permaneceu tanto tempo em casa, de repente a gente sente todos os aromas de todas as cozinhas que estão próximas da gente, conforme o vento bate. E aí nós vamos um pouco nos dando conta, né, que a casa, nessa concepção, como algo que tem portas e janelas, né, está muito próxima do corpo, com suas janelas do olfato, suas janelas do paladar, e que permanentemente por esses vãos em nós que nós nos conectamos com o mundo. Né? Então, é preciso que algo mude, é preciso que a casa não se transforme, né, numa clausura, fruto do medo, em que a única palavra que possa ser utilizada para ela é refúgio. E que o refúgio signifique que logo ali há o inimigo.
né? Não sei se eu respondi ou se eu fui também muito além da sua pergunta. Me diga aí, Gustavo. Não, é ótimo, porque acho que uma das coisas que nos atravessa, né, na experiência de viver a casa, é a possibilidade de ter outras durações das experiências, né? Sim, Então, e essas experiências, claro, vão mudando. E existe uma espécie de, sendo um refúgio, uma clausura ou um laboratório de experimentações nossos, né? Existe também uma espécie de comparação que a gente faz com a outra casa, que é a casa, o mundo, né? Onde a gente pode se fazer livres em relação aos outros, em relação à natureza, a outras experiências que a gente não tem em casa também. E, e de qualquer modo, eu acho que para a gente experimentar a casa como um espaço de potência, né, das nossas forças, assim, né, a gente tem que enfrentar algum perigo, né, de vencer, de combater, pelo menos, os modelos, assim. E eu gostaria de perguntar, eu vou deixar aberto para outras pessoas perguntarem, mas eu queria saber, porque, sabe, Ana, na ecologia, a gente tem uma série de... É uma das dificuldades, eu acho que é uma coisa que interessou muito, e que você se perguntou na pesquisa que gerou esse livro tão legal, assim, né? Que é como que na ecologia, muitas vezes os discursos acabam burocratizando uma série de experiências inventivas, assim, de mundos, né? E gerando modelos é, a serem repetidos, assim. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre como que é a nossa casa também, a gente acaba sempre modelando a partir, né, da experiência das outras casas, né? E aí eu me refiro à casa do mundo, assim, como que a gente pode praticar, né? Estendendo as nossas experiências próprias ao mundo, né? A esse espaço que está fora, né? Do qual a gente não tem controle, mas do qual a gente influencia e é influenciado, né? De alguma maneira. então, se a gente pensar que cada um de nós, né, é um mundo, cada vivente é um mundo, e não tem como a gente dizer que é o que, né, vamos dizer, leva à criação dos modelos, é atribuir a isso que a gente chama o mundo a nossa percepção. Acreditar que os outros viventes veem o que a gente vê, sentem o que a gente sente e vivem como a gente vive, né? Quando a gente chega nesse ponto, né, em que a própria ecologia, né, pelo movimento de englobamento que ela vai fazendo, né, que é ir da unidade menor à unidade maior, né, e chama a Terra de a casa de todos para todos, é isso que nós temos. A gente perdeu nesse caminho justamente, né, a possibilidade de aprender de outra maneira, né, essa pluralidade de existências. Então, assim, aquilo que vamos dizer, cada um de nós, né, extrai do mundo não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. O que põe em questão isso que a gente chama de mundo, né? A gente pode dizer a Terra e pode dizer há mundos, né? Mas o modo de experienciar não é o mesmo. São tantos os pontos de vista, por exemplo, né? O ponto de vista do animal que não tem olhos, que não enxerga, que percebe o mundo pela temperatura, né? Ou mesmo, né, que é o exemplo que o Deleuze usa para, né, sempre presente, todo mundo fala,
né, o exemplo do carrapato. Embora eu veja todas as plantas e as flores, né, e as árvores que estão ali, o carrapato não vê nada disso. Nada disso. O que ele percebe, no sentido de ver, né, o que ele percebe é um mamífero. E ele fica lá. É um mundo quase imobilizado, porque ele espera pelo mamífero. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer assim, sim, precisa ter árvores, precisa ter flores, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Por quê? Porque cada um de nós, né, recolhe nesse meio aquilo que constitui o próprio mundo. Então, quando a gente entra, né, numa discurseira conservacionista, a gente sequer sabe o que é que a gente está fazendo, o que efetivamente está querendo conservar, porque, sim, do ponto de vista da ecologia, a gente está querendo conservar um modelo mesmo, é o próprio modelo. Do ponto de vista das ecologias que a vida, né, na dinâmica vital dela, inventa, ela conserva o próprio movimento vital. Então, assim, o desaparecimento disso ou daquilo, não importa o que seja, né, impacta a gente porque são mundos que desaparecem. Impacta a nossa experiência mesmo, perceptiva, afetiva, sensível. E isso não é um pouca coisa, porque nós somos feitos disso. Então, assim, essa reclusão forçada, né, que a gente experimenta dentro dos espaços chamados domésticos, aqueles que podem, de algum modo, experienciar isso, né, ela não é uma alegria infinita. Ela é difícil, porque a gente está permanentemente nessa relação de fricção com coisas e pessoas e tudo mais. E essa relação de fricção, né, pode alcançar um grau extremamente violento, em que pessoas gritam com pessoas e batem em pessoas e brigam com pessoas, ou chutam o cachorro e estrangulam o gato, enfim. Né? Então, talvez assim, né, não seja proveitoso para a gente pensar, assim, talvez assim, olha, seja proveitoso pensar, né, como eu estendo, né, uma abertura perceptiva, como eu amplio uma abertura perceptiva, uma abertura sensível. Isso pode ser muito proveitoso. De que outra maneira eu posso entrar em relação com os sons que atravessam esses espaços, né? Com os elementos que atravessam esse espaço, que é a casa onde eu estou, a casa onde eu vivo, a casa que eu sou. Reagindo permanentemente a eles, crispando a minha sensibilidade incessantemente, né? Ou me dispondo a eles, me dispondo de outra maneira a eles. Bom, é isso. Obrigado, Ana. De nada, Gustavo. Eu vou passar a palavra para os colegas que vão puxar outras. Eu vou ler, Gustavo? Eu vou ler um comentário da Vivian Leiser. Ela diz assim: me ocorre que a noção de casa como caixa é uma construção muito recente de significados, associada à urbanidade ocidental. Em outros tempos e culturas, a noção de casa seria bem diferente. Qual poderia ser o papel dos artistas na desconstrução? Então, eu acho que, né, o finalzinho da minha fala ali, né, eu tento trazer um pouco isso, né, aos artistas, né, tenha sido destinada a penumbra, essa zona de penumbra, sabe?
aos artistas, talvez, essa zona de penumbra se torne mais viva ou perceptível. Talvez os artistas sejam aqueles que nos abram, né, por meio de seus trabalhos, de suas criações, a esta zona de penumbra. Né? Aqueles que podem, vamos dizer, perturbar o nosso regime perceptivo e não aplacar as nossas inquietações, mas avivar nossas inquietações, abrir a casa. E sim, ela como caixa, né, nesse sentido, uma caixa, eu estou usando de fato uma expressão, né, de volumetria que pode ser muito recente, né, mas você considere, né, que eu me refiro à casa, né, como aquela coisa que tem buracos, portas, janelas, né, e ao final da minha fala eu digo, perde fechos e ganha aberturas. Porque a casa indígena, né? A casa tal como eles a compreendem, que é uma outra maneira. E sim, N culturas compreendem de N maneiras a casa. A pergunta é, por que então o modo ocidental, uma tradição europeia tão longa, né, se contentou em ficar com essa compreensão tão empobrecida de casa? Porque é isso que eu trago, né, no meu texto. É tão limitada e a gente aceita isso com tanta tranquilidade. Né? E quando eu digo da diversidade das casas, ou da variedade das casas, melhor dizendo, né? E eu digo da variedade dos corpos, da variedade das existências, da variedade das culturas, da variedade das práticas, porque é então, né, que de repente a gente acha tão incrível uma ciência ecológica que, sim, traz justamente uma ideia de casa, né, que está fundada na ordem, que está fundada na verticalização, que está fundada no mando. Uma compreensão de cidade e, portanto, de vida pública que responde a isso. Né? Então, talvez os artistas tenham, vamos dizer, um grande trabalho a fazer se eles puderem tocar o nosso regime perceptível e sensível, se eles puderem trazer a nós, propor a nós experimentações ou encontros, né, que abram a casa, essa casa que a gente entende como sendo a casa para todos. Né? Não sei se eu respondi, espero ter conseguido responder. Com certeza, Ana. Ana, Oi. Acho que a Sandra pode... eu fiz uma pequena pergunta, uma pequena consideração, que você fala dos artistas, né? E eu queria te perguntar a responsabilidade da educação nessa questão perceptiva. Nossa, sim. Sim. Eu acho que eu aqui privilegiei os artistas muito circunstancialmente, mas sim, né, e vamos dizer que há aí um convite, pelo menos endereçado, a todos os campos, né? Não exclusivamente aos artistas. Sim, a educação, sem dúvida alguma. Porque se a nossa experiência de escolarização seguir sendo o que ela é a perpetuação disso que a gente vem vivendo. Concordo totalmente. Porque também a gente não vai poder nunca ignorar, né, em termos da procedência, que é como está me interessando, né, pegar tanto para o oikos, para casa, né, em termos da procedência, a gente nunca vai poder esquecer que a educação, quando chega para nós, quando chega no Brasil, chega para catequizar. Sim. Né? Então, assim, como fazer, né? A gente poderia até entender ali que mesmo uma certa discursividade, né, da ecologia também tem esse papel de nos catequizar ainda. Né? Então, há, de fato, uma amplitude de convite, né, aí para todas as áreas ou todos os campos. Né? Obrigada, Ana. De nada.
Sandra? Eu vou fazer agora uma pergunta do Duke Orleans. Pensando a Terra como a casa das existências, nos tornando terráqueos, não abrange essa percepção necessária? Então, justamente o que eu tento fazer é não pensar a Terra como casa, porque ela não é. A Terra é a Terra. Nós podemos edificar, no sentido de edificar, inclusive no sentido amplo da edificação, não restrito da arquitetura, tá certo? Casas, porque eu entendo que, né, eu posso pensar o corpo como casa, um corpo casa. Ele é abrigo, mas ele também aprisiona. Veja, posso pensar isso. Né? Agora, ele só existe, não é porque ele existe sobre a Terra, ele só existe porque ele existe com ela, conectado a ela. E a Terra, estou pensando na amplitude dela, na amplitude, sei lá, geofísica, geoquímica, bioquímica, física. Não interessa mais a nós pensar o planeta como casa, em que todo mundo mora dentro dela. Não é isso. Né? Interessa justamente desmanchar essa ideia, porque até hoje ela não produziu nada de interessante. Nada de interessante. Porque a cada vez que nós pensamos a Terra como casa, nós continuamos replicando uma domesticidade ou de uma domesticação que não nos interessa. Né? Então, se a Terra puder ser a Terra, e nós pudermos ser, né, com a Terra, talvez fique mais interessante, mais desafiador, talvez um pouco mais difícil, mas talvez produza coisas mais potentes. Posso colocar, Ana, para você, continuando um pouco essa pergunta, né, que você fala dessa questão da Terra não ser a casa, mas será que a problemática não está na relação que fazemos com ela? Com certeza. Tá. Com certeza. Então, é disso que você está o tempo todo comentando, né? É isso. É Obrigada. isso. Ana, eu queria perguntar, Ana, o fato da ecologia, né, ser uma espécie de saída dentro da ciência para a própria resolução de tantos conflitos, né, tanta falta de entendimento entre a nossa existência com a natureza, né, a partir então de métodos científicos, que te parece isso não é sintomático da própria distância que a gente tem da natureza? Então, pensando nas possibilidades de experiências pedagógicas, artísticas, né, em ter com a natureza, assim, não é possivelmente a nossa maior chance, né? Então, Gustavo, já acho complicado quando a gente chama algo outro que não a gente mesmo de natureza. Porque a natureza fica sempre sendo alguma coisa lá longe ou lá fora, entendeu? E o centro continua sendo nós. Né? E isso já dificulta muito. Né? Porque nós estamos contrapondo duas coisas. Nós estamos chamando algo de natureza porque um outro algo tem outro nome. Né? E aí nós temos ali, né, algumas falas ou publicações, né, do Krenak, tanto em falas quanto publicações, em que ele sinaliza alguma coisa a outra. Né? Nós temos também uma série de etnografias que nos mostram outra coisa. Né? A gente diz a natureza, eles dizem as naturezas. Eles pensam uma multiplicidade de naturezas, a gente pensa uma só. Então, talvez a gente precisasse dar uma recuadinha assim, em relação a toda uma tradição, né? E olhar de novo para ela, sabe? E tentar pensar assim,
né, que essa ecologia, efetivamente, é a chamada ciência ecológica, que está desde muito tempo tentando pleitear esse lugar para si no mundo das ciências, e tem sido bem difícil, né? A eficácia maior dela foi para assegurar o próprio Império Britânico. É algo a pensar, é algo a questionar. Quando eu digo, né, que a ecologia forneceu a justificativa política do apartheid, ela forneceu mesmo, não é uma metáfora. Ela, de fato, fez isso. Como construir essa política de divisão e distribuição, usando um critério, assim, que pode chamar especista. É assim, a discussão foi feita também por ecólogos. E havia uma disputa muito forte. Porque a questão era, né, se você pensar o que era o Império Britânico, o que é qualquer império, ele não é uma homogeneidade, ele é uma heterogeneidade. Como é que você faz para tudo isso funcionar? E o império permanecer um império, né? Então, essa divisão, né, que colocou negros em um bairro, né, os hindus em um bairro, brancos em um bairro, depois segregou serviço, segregou emprego, é toda uma divisão. Pensar que isso não tem nada a ver, por exemplo, com a ideia de reservas, tem tudo a ver. Né? Então, há coisas a serem questionadas, né, nessa ideia, nesse oikos, nesse eco da ecologia, precisa ser problematizado em proveito, né, de outros modos mesmo, né, de conceber a relação que a gente estabelece, né, com os outros do mundo, né? Animais, plantas, minerais, vírus. E por isso que eu digo, né, que assim, há algo de mineral em nós, há algo de vegetal em nós, há algo de animal em nós, e há algo de inumano, que é da ordem do vírus, em nós. Porque se não houvesse, a gente não estaria aqui. Porque efetivamente o que combate, por exemplo, né, em nós, no nosso corpo, a presença desse vírus que está circulando, né, é uma vacina. Agora, a vacina é feita a partir do próprio vírus. Veja, é preciso que haja em nós algo do vírus, senão não é possível. E isso diz muito, né, dos encontros, da diversidade de encontros que a gente faz com uma diversidade de coisas, algumas das quais aniquilam a vida em nós, e outras não. Então, se a gente pensasse fora do esquadro da ecologia, tal como ela se constitui e opera, por quê? Porque ela opera no nível macropolítico, porque ela opera no lugar dos grandes acordos transnacionais. É isso que ela faz. Ela legisla sobre, né, o que é uma coisa, o que é outra, e como que funciona, e é isso que ela faz. Mas isso é pouco. Porque se fosse o bastante, se fosse tudo o que há para fazer, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. A gente estaria vivendo outra coisa. Mas é em face do que a gente está vivendo. Não é? Talvez a gente precisasse efetivamente se abrir, sim, se abrir a outras maneiras de habitar o mundo. E não a outras ideias de casa propriamente, mas a outras maneiras de habitar o mundo, a entender que esse teor de habitação é o que passa, né, por nós. Nós aqui no Brasil, eles lá, os europeus, eles outros lá, os povos indígenas, eles outros lá, os quilombolas, os povos africanos, os povos asiáticos. O que conecta, né, esses diferentes povos, e mais os animais e as plantas, né, é um teor de habitação. A ideia não é todo mundo habitando igual o mesmo lugar, porque é impossível. E chamar a Terra de mesmo lugar é uma absurdidade, porque ela não é experimentada da mesma maneira. Então, ela não é o mesmo lugar.
E justamente por ela não ser o mesmo para todos, é impossível que ela seja uma casa para todos. E não é necessário que ela se torne uma casa para todos. E que o mundo seja o mesmo para todos. Ao contrário. Que essa pluralidade de mundos que somos nós, numa amplitude desse nós, diz da pluralidade da Terra. Bom, é isso. Legal, Ana. Mais uma pergunta. Smiler Cruz, não sei se é assim que se pronuncia. Penso que estes espaços, casas que criam-se das nossas próprias experiências e também por estarmos inseridos no meio, porém as experimentações do ecossistema, do mundo, é talvez a única forma de transpassarmos esta penumbra que se cria do que seria a casa, as experimentações. Não sei se eu entendi muito claramente a colocação. Vou me aventurar nela, me perdoe se eu tiver mal compreendido ou se eu não conseguir ali abraçar ela na inteireza dela, tá? Por exemplo, quando a gente usa a expressão ecossistema, do que a gente está falando? Né? Eu vou desmembrar só a palavra, tá? Ecossistema, um sistema de casas. Né? Pode ser uma expressão infeliz. Talvez o Tansley tenha tido um mau momento quando pensou a palavra. Né? Agora, quando ele pensa a ideia, quando ele tem a ideia, é bem interessante. Mas o uso que foi sendo feito, né? Porque a gente imagina que a ecologia nasceu inteira de uma vez, né? E que todos aqueles, vou chamar de conceitos, ou talvez categorias, que integram ela, ecossistema, biosfera, né? Nasceram todos juntos. Não, cada um veio de um lugar numa época diferente. E a razão pela qual foram criados respondia a problemas muito diferentes. Né? Então, quando o Tansley pensa isso, ele está pensando de fato um sistema em um sistema como um sistema na física. Ele dizia claramente, isso não existe. É um artifício que torna possível certos cálculos, torna possível uma certa compreensão, mas não existe. E para nós, existe. É uma unidade física de pensamento, né? Que, sim, vai considerar as relações, né? As relações no meio, de todo tipo, bióticas e abióticas. Mas segundo um certo regramento, que não está presente na ideia do Tansley, mas está presente na conformação da ecologia. Essa edificação que ela construiu. Né? Então, assim, não penso que essa é uma boa palavra de usar, porque ela cria mais problema em problemas que não são interessantes, né? Do que aqueles que nós podemos nos colocar do ponto de vista das experimentações que nós podemos fazer. Né? Essa zona de penumbra que eu coloco é uma zona de virtualidade. Ela existe como uma nuvem para cada um de nós. Em cada um de nós estamos imersos nisso. A gente está imerso num meio que eu vou chamar de concreto, onde a gente pode ver isso e aquilo, mas cada coisa comporta nela mesma, né, essa zona de penumbra. Porque quando uma criança pergunta por que eu não posso sentar na mesa, e a gente diz porque mesa não é lugar de sentar, e lugar de sentar é na cadeira, né, é uma boa pergunta que ela faz. Por que ela não pode sentar na mesa? Porque a mesa também não é sentável. Né? As crianças não têm medo da zona de penumbra, porque elas entram rápido em contato, porque elas exploram o meio, elas exploram as possibilidades do meio, de cada elemento do meio, das virtualidades do meio. Elas não chegam ao mundo dizendo o lugar das coisas. Elas aprendem o lugar das coisas.
segundo uma ordem que nós estabelecemos. Então, se o critério que a gente usasse, vamos dizer assim, para as experimentações envolvesse isso, seria interessante, né? E, assim, aquilo que torna a vida forte, portanto, não ameaça a vida, né? Vale a pena ser experimentado. Né? Já seria, olha, um critério simples. Até porque estou mesmo considerando concretamente as crianças, né? As crianças não têm uma percepção do risco, vamos dizer, o risco iminente que envolve, né, sentar em cima da mesa e sentar na cadeira. O risco é maior em cima da mesa, né? O adulto tem isso. Então, ele elimina, né, tudo aquilo que põe em risco, ele elimina, mas ele não se dispõe a estar ao lado, para que isso seja percebido, isso seja apreendido. E pouco a pouco ele vai eliminando o risco da própria vida dele, planejando bastante, calculando bastante, quanto menos risco, melhor. Então, o adulto responde muito rápido para qualquer ameaça. E vamos dizer que a gente respondeu rápido para aquilo que imediatamente se colocou para nós como ameaçador, que foi a Covid. O grau de medo que a gente experimentou foi infinitamente maior que o grau de medo que as crianças experimentaram. Por 1000 razões. Né? Agora, o modo como a gente pode, ou não, né, olhar para isso, se demorar um pouco, e tentar entender o que é que está fazendo, de repente, a gente, né, num primeiro momento, produzir um pandemônio, junto com a pandemia, né, seria muito proveitoso. Localizar melhor, né, assim, a gente entende incessantemente o vírus como um inimigo, efetivamente, e há toda uma discursividade de guerra, né, para destruir o inimigo, e não percebemos efetivamente o inimigo logo ali, que não é o vírus. Né? O medo é um grande inimigo nesse caso, porque ele pode ser tão exacerbado, e vem sendo tão exacerbado, que imobiliza a gente. Eu tenho certeza que eu não contemplei a pessoa que me fez a pergunta do modo como ela esperava, mas espero ter contemplado um pouquinho. Obrigada, Ana. Agora, mais um comentário da Lucila Vilela. Que bonitas as reflexões. Quero agradecer muitas palavras de Ana. Me fez refletir sobre um projeto de arte que realizei há uns anos atrás, chamado Casa. Pensando na casa como obra em sua totalidade e não apenas como lugar de exposição. As relações de improvisação se estabeleceram entre os performers e iam mudando com a convivência. Fico pensando, a partir do que a Ana falou, como as relações humanas são afetadas pela moradia e se há uma tendência na sociedade ocidental cada vez mais para a moradia se tornar um espaço individual. Será que a questão do teto todo seu, citando Virginia Woolf, não colabora para uma melhor relação com o coletivo? Pois é. Então, boa pergunta. Eu achei muito legal o seu trabalho, antes de mais nada. Achei muito valioso, assim, poder olhar para casa de outro ponto de vista, né? E acredito que haja, assim, né? Vamos dizer, há uma tendência de exacerbação, né? De uma individualização, mas também há outras tendências, né? Que vão se afirmando, né? De uma coletivização, por exemplo. Também há, né? Há também tendências
vamos dizer, entre uma e outra, né? Que é no sentido de uma reinvenção disso que se chama casa, e que implica necessariamente uma reinvenção de si mesmo nessa prática que é o habitar, né? Eu fico pensando aqui, né, que é uma inquietação que eu tenho, de fato, né? Se até o momento as casas não têm sido, para grande parte de nós, dentro, sim, de talvez um modo de existência ocidental, um modo de vida ocidental, mais espaço de refúgio, de fechamento, né, de separação em relação ao mundo e aos mundos, do que uma abertura, né, uma disposição para o encontro com esses mundos. Né? Essa é uma inquietação que eu tenho. Eu não tenho, de fato, assim, todas as respostas, né? Mas eu tenho essa inquietação. Assim, acho difícil dizer para onde vamos. Eu acho que há várias tendências. E talvez haja algumas mais interessantes, no sentido de mais potentes, né? Para a gente investir. Né? Veja, Sandra, se ela ficou satisfeita com a resposta. Lucila. Use seu telefone. Oi. Lucila, você concorda? Está satisfeita? Vamos ver. Ela disse que sim, ótimo. Obrigada. De nada, Lucila. E agora o Gustavo faz uma pergunta novamente. Ana, quando você fala sobre uma forma diferente de habitar, de ir além dessa caixa que é a casa, qual seria essa forma de habitar no mundo para além dessas casas? Então, seria isso. Seria a possibilidade de pensar que casa é onde as coisas se misturam, tá? Onde as coisas sofrem mutações. Casa é onde a gente dá vida às coisas, é onde as coisas dão vida a gente. Isso é casa. Ela não é uma caixa de madeira, concreto ou tijolo. Ela pode ser uma floresta, ela pode ser um descampado, ela pode ser uma ribanceira, não importa. É aonde eu posso estar com outros, né? Com eles me misturar, no sentido de fundir algo meu com algo desse outro e engendrar alguma coisa. Né? Eu estou um pouco aqui tentando advogar, né? Um sentido fortemente político do habitar, né? Que, vamos dizer, ultrapassou as paredes. Né? É realmente uma abertura. Talvez pode ser pobrezinho o exemplo, mas não creio que seja, sabe? Talvez a casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, seja uma casa necessária. Né? É uma casa necessária para nós. Porque, efetivamente, casa não é isso. Casa não é paredes e janelas e portas. Casa é abertura. Então, uma casa pode ser constituída em qualquer lugar, porque ela se constitui justamente, né, naquele lugar onde o teor de habitação se torna mais forte. Então, Ana, a gente não poderia dizer que a casa primeira seríamos nós mesmos, o nosso Isso. Corpo e a nossa relação conosco. Isso né? A partir dela é que se abre para o mundo, né? Isso. Até a Débora coloca algo nesse sentido. Sim, casa-corpo. Já estaria bastante bom em termos de casa para nós, né? Sim, sim.
né? No sentido potente, vamos dizer, da coisa, né? Agora, a Silvana fala, o biólogo Antônio Nobre fala o seguinte: o planeta Terra é vivo. Não há mais nenhuma dúvida em relação a isso e nenhuma controvérsia no mundo científico. Sim. Finalmente, a teoria de Gaia hoje começa a ser reconhecida como uma das teorias mais importantes da história, que descobriu o funcionamento do planeta. O planeta é vivo e hoje nós temos os mecanismos que mostram sua fisiologia. A relação dos ecossistemas, a vida na Terra é responsável... desculpe, eu me perdi aqui. A vida na Terra é responsável pela regulação planetária. Como a vida na Terra está sob ataque intenso e destrutivo, é normal esperar a crise climática que vivemos. Se você pegar um ser humano e começar a atacar os fígados, os rins, o coração, chega uma hora que o corpo inicialmente, vai cair enfermo e depois morto. O que você pensa deste ponto de vista? Então, não vou discordar dele, não. Então, não discordo dele, não. Eu estou justamente aqui, né, discordando de uma outra coisa que se sobrepõe, né? Quando eu digo que nós existimos com a Terra, é isso. A Terra é viva e todo vivente existe com ela. Não a revelia dela. E o que nós decidimos, nós nos decidimos sobre a Terra. Nós decidimos com a Terra. Quando digo que em nós há algo de mineral, de vegetal, de animal, de inumano, é porque nós somos feitos dela. E é isso que tem permitido, ou possibilitado, não permitido, mas possibilitado, né, a nossa existência, né, e a existência de animais e plantas. E sim, sabemos que, né, essa ameaça constante, né, sobre o corpo da Terra, ela equivale a isso que ele coloca, uma ameaça constante, né, sobre isso que é o corpo individual. Né? Mas eu trago algo a mais também, né, que longe não elimina nada disso. Né? Eu coloco algo que é o seguinte: se a gente não puder agir sobre o nosso sistema perceptivo, né, sobre o nosso regime perceptivo, se a gente não puder explodir esse regime sensível e perceptivo, né, que via séculos e séculos, né, de um certo tipo de discursividade, colocou talvez a civilização ocidental num certo lugar, né, e num lugar de prevalência sobre quaisquer outros povos, quaisquer outros modos de existência, modos de conhecimento, vai ficar muito complicado a gente, vamos dizer, sustentar os mundos que nós somos com a Terra. Porque nós só somos esses mundos com a Terra. Então, esse é, de fato, um desafio. Né? Se a coisa, né, se coloca, vamos dizer, numa certa perspectiva, né, do ponto de vista das decisões dos diferentes nações, estados, sobre o que se pode fazer, o que não se pode, quando fazer, por que fazer, toda vamos dizer, uma incidência, né, legal, ordenadora sobre isso é uma dimensão. E eu gostaria de sempre trabalhar nessa outra, sabe? Em que o que dá sustentação, né, para certos modos de agir numa dimensão macropolítica, né, ainda somos nós. Ainda é uma crença que nós temos de que nós estamos sobre a Terra e que a gente decide coisas sobre ela. Igual a gente decide coisas sobre a vida das crianças. Igual numa certa época se decidiu sobre a vida das mulheres. E, bom, talvez ainda se decida sobre a vida das mulheres. Igual como ali, Aristóteles pensando, né, a casa com aquela unidade doméstica, né, e isso dizia respeito
aos soldados cidadãos, não dizer respeito às mulheres, nem às crianças, nem aos escravos. Os semelhantes excluíam muita gente. E essa ideia, né, de nos assemelharmos como viventes, talvez ela não seja tão potente, né? Talvez seja mais potente a ideia de que nós nos diferenciamos como viventes, mas nós só podemos fazer isso porque há outros. E é no encontro com eles que nós nos diferenciamos. E essa diferenciação é absolutamente necessária para a gente persistir, né? Existindo. Então, eu estou aqui, né, assim, fortemente advogando a pluralidade das existências e dos modos de existência, seja eles quais forem, porque eu estou considerando absolutamente necessários. Não acredito que nenhum deles seja prescindível. Quando se trata da Terra, né, é absolutamente necessário. Eu não sei se contemplei, pude dizer algo valioso. Muito bom. A Silvana Macedo coloca alguma coisa aqui? Ah, sim, claro, grata. Beleza. Fico feliz. Então, nesse viés que eu estou trazendo, há aqui, né, há um viés, vamos dizer, no viés há um viés feminista, ou ecofeminista, há um viés libertário também, né? E eu acredito firmemente nesses vieses aqui que eu tentei trazer com delicadeza, também com sutileza, com nuance, né? Mas são eles, sem dúvida que são. Né? Mas não dentro de um regime que possa ser, vamos dizer, restritivo, certo? Então, eu vou dizer que assim, o libertarismo da minha fala, né, tenta manter essa abertura, tenta sustentar essa abertura, né? Mas eu entendo que o regime perceptivo que faz com que nós percebamos a casa ainda muito próximo, né, da perspectiva do Aristóteles, realmente funciona como um belo alimento para o patriarcado. E que talvez, efetivamente, né, se nós vamos existir no fechamento da unidade doméstica, né, talvez fosse a oportunidade que a gente tem de enfrentar isso, de conceber a casa fora de um regime patriarcal, de supor outra ideia de casa, não verticalizada, que coloca sempre a mulher em algum lugar e a criança em algum lugar. Não é muito diferente do que, vamos dizer, a concepção aristotélica, né, do domicílio. Tá? Então, estou aqui um pouco pleiteando ou advogando, talvez eu esteja advogando, né, a importância desse enfrentamento, a necessidade desse enfrentamento como parte de uma modificação da nossa percepção e da nossa sensibilidade. Não quer dizer que nós vamos fazer isso do dia para a noite, que vai ser um tremendo sucesso. Mas talvez seja essa uma das lutas mais necessárias, né, em proveito, né, dessa pluralidade das existências. Nossa, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta do Cauã Gobi. Ele diz assim: pode ser uma pergunta meio boba, mas eu fiquei pensando aqui. Há implicações a serem pensadas e discutidas entre as palavras casa e lar, ou podemos compreendê-las como sinônimos? Eu costumava ter a palavra lar como uma palavra muito ampla, mas depois de tudo que eu ouvi aqui hoje, já me parece um pouco, me parece que é outro caso, né? Que o caso é outro. Então,
né? Eu fiquei pensando nisso também, não é boba não sua pergunta, viu? Eu fiquei pensando nisso também, né? A gente tem essas duas expressões, casa e lar, a gente tende a fazer de uma coisa, de outra e eu considerei, assim, mantemos isso? Eu acho que não, assim, foi o que me ocorreu. Lembra que eu disse que eu ia apresentar um esboço, né? E um esboço é isso, né? Eu optei por explorar, né? Não fazer essa distinção, em deixar que essas coisas pudessem, de alguma maneira, se fundir uma na outra, tá? Eu preferi ficar com essa ideia da casa, né? Porque eu penso que os lares vão um pouco se constituindo em meio a isso, sabe? Que é em meio à casa, né? E a gente poderia tentar ali dar um contorno melhor a lar e distinguir esse contorno de uma casa. Eu acho que não valia a pena. Eu resolvi correr o risco, né, de ficar com a ideia de casa, né, para começar uma exploração, e, fazendo isso, poder pensar, né, essas relações que se dão entre coisas, né? Então, não privilegiar, né, uma ideia de casa que nos impregna, né, e tentar dar uma visibilidade, talvez, né, às relações que a gente cria num encontro com diferentes coisas, né? O Corte, no texto dele, ele vai chamar de lar, né? É um texto que eu gosto bastante, mas quando chega aí eu fiquei meio assim, entendeu? E meio assim não quer dizer discordei dele, não, fiquei meio assim mesmo, com uma pulga atrás da orelha, se for uma boa expressão. E aí resolvi, né, que para o nosso encontro de hoje eu tinha que tomar aqui, né, minimamente uma posição, né, para poder traçar as minhas linhas soltas, né, que não estão fechando questão absolutamente, né, correndo todos os riscos, e um deles é esse, é o risco de não distinguir, né, e de tentar trabalhar com essa dimensão, talvez, afetiva, né, e afectiva, né, na própria ideia de casa, sem criar nenhum tipo de polaridade, né. Respondi? Deu. De nada, Cauã. A Elaine faz um comentário. Precisamos de uma força que desoriente nossa percepção, sempre calcada na representação. Precisamos, sem dúvida. Precisamos, sim. Né? Precisamos de algo que venha, vou chamar assim, de fora. Né? Precisamos. Por isso que também eu tenho né, fiz essa aposta na arte, né, como sendo isso, mas não seria injusto não estender essa aposta, inclusive, às ciências, né? Quaisquer das ciências, as humanas, as físicas, as biológicas. Né? Eu acho que é uma aposta que, né, para a justiça da própria aposta, ela precisa ser também muito aberta. Nós precisamos, sem dúvida. Né? E se for a arte a captar essas forças, se for a ciência a captar essas forças, né? Se for a filosofia a captar essas forças, é muito bem-vindo. Né? Eu fiquei fiquei muito feliz aí de receber as perguntas, de ser aí também instigada, né, a me haver com as questões das pessoas, né? Mas, de fato, assim, não tenho, né, longe de mim ter
respostas aqui, eu tenho talvez uma proposição, e talvez eu advogue alguma coisa aqui, né? E espero que para as pessoas tenha sido um encontro proveitoso. Então, antes de eu ir embora, né, e me despedir de vocês, eu gostaria de deixar aqui o convite para que vocês acessem esse perfil, que é o @y.bifurcar.y, porque Pode colocar no chat? Bate-papo? Chat? Coloco aqui no chat. Espera aí. Então, esse perfil é um perfil experimental, né, de uma artista, uma performer, né, que está fazendo um estudo que eu acho bastante instigante, bastante interessante. E vocês sabem muito bem, né, que a gente tem que ficar lutando para atravessar os algoritmos, né? No Instagram isso está virando uma complicação, e a única maneira da gente fazer isso é, de fato, as pessoas indo lá, né, e abrindo, vendo, né, interagindo com a coisa, para que os trabalhos, né, não só da Joana Ferraz, mas outros tantos, de outros artistas, possam ter espaço, né, algorítmico nesse mundo. Né? Então, fica o convite, eu acho que vocês vão curtir. Há ali 3 experiências com o escuro, que eu acho que são bastante interessantes. Obrigada, Ana.